Boa noite, queridos, queridas, que já estão entrando aqui na nossa, posso dizer já tradicional, né, live de quinta. E temos aqui já o Guilherme, Abel, Yasmin tá entrando aí também. Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Como é que estão passando de quarentena, né? Como é que estão os ânimos por aí? Murilo tá entrando aí também. Fico feliz de ver vocês novamente, de ter mais esse contato aqui com vocês. Já falei para vocês, né? Esse contato tem me feito muito bem. Tem sido uma forma muito interessante de passar por esse período diferente, né? Que a gente nunca viveu. E vamos que vamos, né? Acho que vocês viram, né? Deram uma olhada lá no tema dessa live aqui. E eu confesso a vocês, mais alguns aí entrando, João, Letícia, Renato, muito bom ver vocês aqui, viu? Pessoal da minha turma de Cálculo 1, né, que vai começar, né? Não sabemos quando, mas logo, logo começa. Confesso a vocês que esse é um assunto que me encanta demais. E talvez seja um dos meus assuntos favoritos, assim. Quando eu pensei nessa série de lives aqui, né? Eu pensei nela centrada no momento em que eu ia poder falar do assunto que eu vou falar hoje, que trata-se talvez de um dos objetos, se não o mais importante, com certeza um dos objetos mais importantes da matemática, que é o conceito de função. O conceito de função ele é central na matemática. Tudo que a gente faz em matemática, de alguma forma, estará relacionado com a ideia de função, mesmo que seja indiretamente, de alguma forma. E aí, Vitor, tudo bom? De alguma forma, o que quer que estudemos em matemática vai ter, se a gente olhar com cuidado, a gente vai encontrar função ali escondida de alguma forma. Então é um assunto central e é um tema que eu acho assim espetacular. E eu queria conversar um pouco com vocês sobre esse tema. Na verdade, eu gostaria de fazer, né, como eu tenho feito aqui nas lives anteriores, queria levar vocês para uma jornada aí, né, para o momento que vocês se depararam com o conceito de função pela primeira vez. A primeira vez que vocês viram esse conceito, né, a ideia de função, alguém chegou e falou para vocês, olha, turma, vamos falar de função hoje. Provavelmente tenha sido ali pelo primeiro ano do ensino médio, né? Isso pode variar, mas provavelmente foi por volta disso. E vamos voltar para esse momento, né? E aconteceu algo mais ou menos assim, ó. Eu vou inverter aqui para vocês poderem ver. Então, primeira vez que vocês ouviram falar de função na vida de vocês. O professor chegou e disse, bom, turma, hoje a gente vai falar de função, a gente vai aprender o que é função. Bom, na verdade é muito simples, né? Uma função, quer dizer, uma relação, uma regra f de A em B é dita função se acontecer o seguinte. E aí vem algo que se olha assim, parece que alguém dislexo escreveu isso aqui, né? Com essas letras tudo invertidas. Né? E aí o professor te explicou, né? Assim, não, mas isso aqui na verdade são símbolos, né? Isso aqui significa para todo e isso daqui significa existe. E essa exclamação, nesse contexto, significa um único. Então isso aqui é assim, uma função, quer dizer, uma regra de A em B é dita função se para todo x pertencente a A, esse ezinho aqui significa pertencente, tá bom? Existe um único y pertencente a B, tal que y igual a f de x. Entenderam? Bom, vou explicar de novo. Então,
Para ser função, tem que satisfazer isso aqui. Para todo x pertencente a A, existe um único y pertencente a B, tal que y igual a f de x. Bom, turma, acho que vocês já entenderam o que é função. Agora a gente vai ver uns exemplos aí, vamos fazer uma lista aí de 500 exercícios, e aí vocês vão mentalizar isso aí, vocês vão, né, treinar e vão fazer bastante exercício, e aí vocês vão ficar craque no conceito de função, né? Claro que com um pouco de exagero da minha parte aqui, mas muito provavelmente a forma como vocês foram expostos pela primeira vez ao conceito de função foi algo mais ou menos assim. O primeiro contato que a gente tem com o conceito de função, ele em geral se dá por alguém mostrando pra gente essa definição que eu acabei de mostrar para vocês. Olha, uma função é uma regra que associa dois conjuntos A e B, tal que para todo x pertencente a A, existe um único y pertencente a B, tal que y é igual a f de x, ou seja, y está relacionado a x pela regra f. Se isso acontecer, a gente chama isso de função. E acontece que esse negócio dito dessa forma, e vocês podem concordar ou discordar de mim, mas ele carrega praticamente nenhum significado. Nenhum. Isso aqui é um blá 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 altamente simbólico, não sei se vocês perceberam, mas o tanto de letra que apareceu aqui, tem a F, tem o A, tem o B, tem o X, tem o Y, tem um monte de simbologias totalmente misteriosas e a gente fica ali, meu, o que é isso? O que está acontecendo? Eu confesso a vocês que quando isso aconteceu comigo, lá no meu primeiro ano do ensino médio, eu olhei para isso e falei, tá, função é um saco, eu não quero saber disso na minha vida. Eu não quero, né, eu vou ter que estudar isso aí para passar na prova, mas depois que eu passar na prova, acabou. Não vou mais olhar para a cara de função, porque esse negócio é... E aí tem essa definição aqui, de repente começa a aparecer aqueles desenhos, e aquilo não faz o menor sentido, e a gente não consegue fazer a conexão entre as coisas, e é um terror. Então, eu gostaria de primeiro sugerir que vocês esqueçam por um momento, essa definição que a gente acabou de ver aqui. E eu queria convidar vocês para um passeio pela história, não apenas da matemática, mas para a gente entender todo o processo, todo esse desabrochar de ideias que levaram, no final das contas, a essa definição que a gente viu, passa não só pela matemática, mas passa pela filosofia. Na verdade, passa pelo momento do que nós chamamos, né, de um nascimento da filosofia. E eu quero chamar vocês para virem junto nessa jornada. Vou contar um pouco de história aqui para vocês, para a gente conseguir entender um pouco, tirar esse objeto desse caráter totalmente formal, esse negócio que é uma definição totalmente artificial, que parece que não quer dizer nada com nada, e vamos tentar mergulhar isso na realidade humana para ver se a gente consegue criar alguns nexos, né, criar algumas compreensões mais profundas do que eram os problemas, do que eram as necessidades que no final das contas levaram ao desenvolvimento desse conceito, dessa ideia, desse objeto matemático chamado função. Bom, e para entender isso, como eu falei, a gente precisa olhar lá para o momento em que a filosofia nasce enquanto ciência. E esse momento, assim, ele é pontuado na história como tendo acontecido ali por volta do final do sexto século antes de Cristo. E, inclusive, existe um camarada chamado Tales de Mileto, que vocês já devem ter ouvido falar muito deles, talvez não nas aulas de filosofia, mas nas aulas de matemática, né? O famoso Teorema de Tales, né? Mas Tales de Mileto é considerado o primeiro filósofo.
E agora, por que que ele recebe esse título e por que que a história coloca o surgimento da filosofia nesse momento? A razão é a seguinte: nesse momento da história acontece uma mudança de paradigma na tentativa da humanidade de explicar os fenômenos que ela observava. Bom, de olhar, de contemplar a natureza, de contemplar o que está ao nosso redor, a gente observa uma série de fenômenos. E, curiosos que somos por natureza, nós queremos saber os porquês. Por que que isso acontece? Por que chove? Né? Por que as coisas são da forma que são? Né? Por que um determinado evento acontece? E até esse momento da história, haviam explicações para esses fenômenos, mas essas explicações, em um momento ou outro, elas recorriam a elementos sobrenaturais. Então, um fenômeno natural, por exemplo, choveu, em última instância, a explicação para por que choveu era dada em termos de algo sobrenatural. Olha, choveu porque o Deus da chuva lá resolveu que era para chover, né? Então, de alguma forma, as explicações, as razões para os eventos que ocorriam, para os fenômenos que aconteciam, sempre recorria a coisas que são sobrenaturais. Nesse momento da história, e numa região particular ali da Grécia, acontece esse movimento poxa, se são causas naturais, a gente deveria explicá-las ou tentar encontrar explicações que sejam igualmente naturais. Né? Não que eles estivessem negando as realidades sobrenaturais, de modo algum. Aliás, a religiosidade, o mito dos gregos seguiu alinhado com a filosofia, principalmente ali nos seus primeiros séculos de desenvolvimento. Mas a questão era, se é um fenômeno natural, choveu, eu gostaria de obter uma explicação que também seja natural. E aí começa a nascer a compreensão do fenômeno que acontece o tempo inteiro na natureza, que a gente chama de causa e efeito. Ou seja, se acontece alguma coisa, é porque isso que aconteceu foi efeito de alguma causa. A questão é, eu quero encontrar qual foi a causa natural que produziu esse efeito. Então, choveu. É um efeito natural de algo que aconteceu. Por exemplo, fez muito calor. Fez muito calor também é uma causa natural e por ter feito muito calor, choveu em seguida. E eles começam então a fazer esse tipo de movimento. Só que nessa tentativa de dar explicações naturais, né, tentar encontrar as causas naturais para os fenômenos que eram observados na natureza, imediatamente percebeu-se que poderiam incorrer num problema nesse argumento, que é o seguinte: bom, suponha que um fenômeno aconteceu e nós descobrimos que esse fenômeno foi causado por um outro. E, portanto, esse fenômeno foi efeito de uma certa causa. Acontece que essa causa, ela por si só, também foi efeito de uma causa anterior. Ou seja, aquilo que causou o fenômeno que a gente estava estudando, essa coisa, ela também foi causada por algo. E essa anterior também foi causada por uma anterior ainda. E aí eles pensaram, tá, mas se a gente entrar nessa, e se a gente descobrir que, pô, eu nunca vou chegar no fim, então, na verdade, eu estou meio que na mesma de explicar por causas sobrenaturais, porque eu nunca vou chegar numa causa primeira, numa causa que ela, antes dela não teve nada e é ela que causa tudo. E aí, preocupados com essa questão, eles formularam isso nesse processo aí de nascimento, né, da filosofia, nascimento da matemática, da física, essas ciências naturais, estão nascendo tudo junto ali. Eles vão olhar para isso e falar, tá, então a questão deve ser a seguinte: deve existir uma causa primeira, uma causa primordial. Eles chamavam essa causa primordial de arquê.
deve existir um arquê, ou seja, uma causa que a partir dela tudo acontece e, e assim todos os fenômenos que observarmos terão sido efeitos de determinadas causas que no fim da história, depois de uma quantidade finita de processos de causa e efeito, a gente vai cair lá naquela causa primeira, lá naquele elemento primordial, naquilo que é a causa primeira de tudo. E aí eles vão propor, por exemplo, Tales, que é considerado o primeiro filósofo, ele propõe, ele diz, olha, a causa primeira é a água. Para ele, o elemento essencial de tudo, a causa de tudo, ou seja, tudo que existe terá como causa primeira a água. A água é esse elemento primordial que a partir do qual derivam todas as coisas. E fazia até sentido o argumento dele, porque afinal de contas, sem água não há vida. Né? As civilizações, se a gente olhar para a história das civilizações, elas sempre se formam nas beiras de rios, de grandes rios, né? Porque sabemos que sem água a gente não sobrevive. Então, para Tales, a água era esse elemento primordial. E outros iam propor, outro vai dizer assim, não, o elemento primordial é o ar, porque se não tiver ar, acabou também. E outro vai dizer, não, o elemento primordial é a terra, não, o elemento primordial é o fogo, né? Até que vai chegar um e vai unificar tudo, assim, não, então não é um elemento primordial, são quatro, né? São os quatro elementos que vão ser a grande causa inicial, o arquê que a gente está procurando, o elemento primordial, na verdade não é um, são quatro. E vários vão propondo. Tem a escola pitagórica, né, que idolatrava os números, e para eles a causa primordial de tudo eram justamente os números. Os números era a causa principal, os números tinham até uma certa sacralidade, né? E até eu falei na live passada que quando eles se depararam com a existência de não números, né, de números que não eram racionais, para eles esses números eles eram hereges, né, porque heréticos, né, porque não fazia assim, não fazia sentido, né? E cada um ia propondo uma coisa. E aí chega um sujeito chamado Heráclito. E Heráclito ele também faz uma proposta. Heráclito de Éfeso era o nome do cara. Né? Aliás, vocês vão perceber nessa live aqui que vai ter uma porção de sugestão de nome para dar em filho, né? Assim, você pode escolher, né? Cada um melhor que o outro. Heráclito ele vai dizer o seguinte: olha, a essência de tudo está na fluidez, está na ideia de movimento. E para Heráclito, tudo que existe, na verdade, é fruto de uma entidade abstrata, fluida, que ele chamava de movimento. E para ele era essa entidade, o movimento, de onde tudo acontecia. Era a partir do movimento que tudo acontecia. E para Heráclito, ele olhava para a realidade e para onde quer que ele olhasse, ele via movimento. Inclusive, ele tem uma frase que ficou bem famosa, né, que diz o seguinte: um homem não pode banhar-se duas vezes no mesmo rio. Né? E por que não? Porque na segunda vez as águas serão outras, assim como o homem. Né? Na verdade, esse finzinho aí, assim como o homem, talvez tenha sido acrescentado depois, um apócrifo aí que foi acrescentado, mas o sentido persiste. Né? Para ele, a realidade do movimento era tão grande que uma pessoa não pode se banhar duas vezes no mesmo rio, porque se eu entro a primeira vez, saio, quando eu entrar de novo, as águas são outras e o homem também é outro. Né? Se nós olharmos ao nosso redor e até para dentro de nós mesmos, nós vamos constatar que estamos em processo de mudança, de movimento, de fluidez o tempo inteiro. Né? Mesmo que você esteja imóvel, ainda haverá movimento acontecendo em você. Ainda estaremos com o coração batendo, ainda estaremos com o sangue circulando nas nossas veias. O movimento ele é constante. Mesmo quando dormimos, esse movimento continua e ele é constante. Estamos constantemente num processo de envelhecimento. Desde o nosso nascimento, a gente vai passando por transformações até envelhecermos, né? E todos nós estamos fadados a esse destino. Então,
E Heráclito enxergava isso, e para ele, passado um segundo, tudo mudou, né? Não há nada que permaneça, tudo muda o tempo inteiro, né? E, e assim, até vocês podem me dizer aí se vocês concordam com Heráclito, né? Faz sentido o que Heráclito fala? Será que realmente está tudo em movimento, está tudo mudando, tudo né, se transformando o tempo inteiro? Será que Heráclito tem razão no que ele fala? Será que faz sentido isso daí? Né? Se a gente para pensar assim, pô, não, realmente, né? Porque eu tô mudando o tempo inteiro e né, tudo está mudando, o planeta está se movendo o tempo inteiro, né? Tá tudo existem processos químicos que são invisíveis aos nossos olhos, que estão acontecendo, mesmo que a gente olhe para coisas inanimadas, que parece que ali não há movimento nenhum, mesmo assim ainda há um movimento ali. Pô, parece que faz muito sentido, né, o que Heráclito diz. Mas aí chega um outro camarada chamado Parmênides, também nesse mesmo período aí, né, um período onde os filósofos desse período são chamados de pré-socráticos, né, por terem vindo antes de Sócrates. Né? Ó, o Vitor está dizendo, eu acho que concordo. Nossa, eu acho perfeito, Vitor. Assim, né, o acho deixa a gente garantido, né? Principalmente porque era muito comum, principalmente nesses primórdios ali da filosofia, assim, o encorajamento ao debate de ideias, à discordância. Então, enquanto um chegava e falava, não, o elemento primordial é a água, o outro chegava e dizia, olha, não, eu discordo de você, eu acho que o elemento primordial é o ar. E assim as ideias iam se construindo, né? A partir de teses, antíteses, a gente formava sínteses e o conhecimento se ampliava, né? Mas, então chegou esse camarada Parmênides que diz o seguinte, olha, Heráclito, meu amigo, você não poderia estar mais errado. Na verdade, a essência das coisas não está na mutabilidade, mas está na imutabilidade. Na verdade, tudo aquilo que é, na verdade, não muda. E aí a gente pode dizer, pô, mas Heráclito não tá vivendo nesse planeta, né? Porque eu olho e vejo o movimento acontecendo, eu vejo a mudança acontecer o tempo inteiro. Era Parmênides olhar e falar assim, não, você está sendo enganado pelas aparências. Na verdade, o que muda é a aparência apenas, ou seja, o movimento é aparente. Aquilo que é, na verdade, não muda. E ele diz o seguinte, ó, Heráclito está dizendo que quando o homem mergulha no rio e depois mergulha de novo, já é outro homem. Tá, mas se é outro homem, por que está usando o mesmo nome então? Por que não muda de nome o tempo inteiro se é outro homem? Na verdade é o mesmo homem. A essência, a tua essência, aquilo que te faz você, é a mesma desde o seu nascimento e será e te acompanhará a sua vida inteira até a sua morte. Portanto, aquilo que é essencial, não muda. O que muda então? O que muda é a aparência. Quando eu era bebezinho, eu tinha uma aparência. Agora eu tenho outra aparência. Mas eu não sou outra pessoa, eu continuo sendo a mesma pessoa que era quando eu era um bebezinho, com uma aparência diferente. Daqui a 30 anos terei uma aparência muito diferente da que tenho hoje, muito mais envelhecida, acabada, né? Mas continuarei sendo a mesma pessoa. Então Parmênides vai dizer, não, discordo que o movimento é o essencial das coisas. O essencial das coisas, aquilo que é essencial não muda. E aí agora eu pergunto, né? E aí, será que Heráclito está certo mesmo? Será que Parmênides está certo? Né? Aí é aquele momento que a gente... Porque Parmênides tem um argumento muito coerente também, né? E ele diz, não, o que muda é só a aparência. Então parece que mudou, mas é o mesmo ainda. E aí a gente começa a dar aquele nó básico, né? Que na verdade é o papel mesmo da filosofia, dar esse nó e depois a gente tenta desatar e aprender coisas com isso, né? Mas a questão é que esse na verdade foi o primeiro grande embate de ideias da filosofia. Quer dizer, será que o movimento ele é essencial ou ele é aparente? Né? E questões que na verdade até hoje não existe uma resposta definitiva para isso, na verdade.
assim, depende do ponto de vista, né? Dependendo do ponto de vista, Heráclito tá correto, mas dependendo do ponto de vista também, Parmênides também tem razão e de fato as duas ideias elas podem conversar. Mas fato é que, sendo essencial ou apenas aparente, o movimento é uma realidade. E se o movimento é uma realidade, isso causa uma certa incerteza quanto ao que vai acontecer depois. Quer dizer, se tudo está mudando, quer seja algo essencial ou aparente, se tudo está mudando, eu não tenho como saber o que vai acontecer amanhã. Né? Porque o Vitor está dizendo assim, ó, eu sou mais Heráclito, mas assim como o pensamento dele, quem sabe algum dia eu não mude de opinião. Né? É claro, estamos sempre abertos, né? Estamos aqui como aprendizes para achar sentido em algo e de repente ver que, poxa, não, talvez tenha algo que faça mais sentido do que isso e mudar de opinião, né? Isso é sintoma de humildade intelectual. Né? Enfim, o movimento acontece e se as coisas mudam o tempo inteiro, isso nos causa uma incerteza quanto ao futuro. Quer dizer, o que vai ser das coisas no futuro? E por uma questão assim de necessidade e até de curiosidade, a gente quer saber o que vai acontecer no futuro. É por isso que a humanidade é tão ligada a questões místicas, a astrologia. Aliás, se a gente olhar para as civilizações da antiguidade, os babilônios, egípcios, e você for procurar quem são os cientistas dessa época, você vai ver que os cientistas são, na verdade, os astrólogos. É o pessoal que lida com magia, com coisas assim. E por quê? Porque eles propõem meios para fazer previsões. Né? E como tudo está mudando, é bom que se tenha meios para a gente fazer previsões, saber o que vai acontecer no futuro. Né? E é essa curiosidade que a gente tem, e às vezes até necessidades, é importante muitas vezes saber o que vai acontecer. Né? Estamos, por exemplo, né, diante de uma pandemia, né? Algo que a nossa geração nunca viu. Poxa, a gente está vendo como é a situação no momento, mas não seria muito bom saber hoje como a situação estará se nenhuma medida for tomada daqui a um mês, né, para que isso possa guiar de alguma forma as nossas ações? Poxa, isso seria ótimo. Mas como prever o futuro dessa forma? Né? Como fazer esse tipo de previsão? Né? Na antiguidade recorriam à astrologia. Né? Na hora que a filosofia começa a surgir com essa proposta de causas naturais para fenômenos naturais, para efeitos naturais, a astrologia ela começa a não ser mais, né, uma resposta aceitável. A gente precisa de meios mais confiáveis. Né? E, bom, é nessa busca que a gente vai ver o cerne, quer dizer, é nesse momento em que constatamos a realidade do movimento, da mutação acontecendo o tempo inteiro, e nós queremos meios de fazer previsões, queremos controlar de alguma forma esses movimentos, entendê-los de alguma forma, para que a gente consiga fazer previsões e tomar ações a partir dessas previsões. É nesse momento que a gente vê nascendo o cerne do conceito de função. Isso há 2.500 anos atrás, milênios antes da palavra função aparecer na história. Quer dizer, o gene do conceito de função estava plantado ali, quando essa preocupação, essa necessidade se propôs. E a partir daí, esse vai ser o objetivo. Né? Agora, tá, mas por enquanto eu não falei nada de matemática. Né? O que a matemática vai ter a ver com tudo isso? Né? Quer dizer, quando que essa discussão acerca dos movimentos vai entrar no universo da matemática? Quando a matemática vai comprar essa briga aí? A conversa vira para o lado da matemática quando a gente percebe que os movimentos eles são de dois tipos. Eles podem ser irregulares, são aqueles movimentos que são altamente aleatórios e fica complicado fazer qualquer tipo de previsão. Né?
e os movimentos que são regulares, aqueles que respeitam uma certa ordem, uma certa organização, um certo padrão. E, por exemplo, o movimento percorrido por um planeta, né? Movimentos que apresentam uma regularidade, é algo que é visível, é observável, essa regularidade inerente a certos movimentos. E além da presença de movimentos que apresentam regularidade, existem muitos desses movimentos que envolvem variáveis que podem ser quantizadas, né? Ou seja, que podem ser traduzidas em termos de números. Por exemplo, falando, né, já que eu usei esse exemplo do movimento de um planeta, né, se eu quero entender, por exemplo, qual a distância que será percorrida por um certo planeta daqui a 30 dias, por exemplo, né? Se é um movimento regular, dá para a gente tentar captar isso, dá para a gente tentar modelar esse movimento de alguma forma, de modo a saber dizer, olha, daqui a 30 dias a distância percorrida por esse planeta terá sido... E percebam que esse exemplo que eu dei, ele na hora ele mostra uma inter-relação entre dois movimentos. Um deles é a passagem do tempo. O outro é a distância percorrida por aquele planeta. Mas acontece que esses dois movimentos, essas duas variações, elas se interrelacionam, né? O movimento do planeta, ele acontece à medida que o tempo passa. E além disso, esses dois movimentos, eles podem ser quantizados. Tanto a passagem do tempo, tanto quanto a marcação do tempo, quanto as distâncias, são coisas que podem ser medidas. E se podem ser medidas, né? Lembram do critério que eu falei algumas lives atrás, né? Sobre o que algo precisa ter para ser medido. Precisa ter unidade de medida e precisa ter instrumento de medida. Tanto tempo quanto distância tem unidades de medida e tem instrumentos de medida. Portanto, podem ser quantizados, podem ser traduzidos em termos de números. Pronto. Regularidade aliada a variáveis que podem ser quantizadas, descritas em termos de números. Nesse momento, o movimento ganha áreas de conceito de matemática. É a matemática que vai abraçar isso e vai dizer, então é aqui que a gente vai dar respostas, ou vai tentar dar respostas para esse tipo de situações, né? Movimentos que envolvem grandezas que podem ser quantizadas. E a partir daí isso vai sendo desenvolvido. Nesse momento da história, ali na Antiguidade, isso avança muito pouco em relação ao que a gente tem hoje, né? Mas, por exemplo, as representações dessas coisas, né? Essa ideia de função que não tinha essa cara que tem hoje, ela praticamente era representada exclusivamente por meio verbal. Assim, a gente descrevia, né? Por exemplo, eu descrevia aqui algo, né? Assim, o movimento de um planeta, a distância percorrida por um planeta à medida que o tempo passa, né? Mas isso verbalmente, e nesse período era o máximo que se tinha, né? Mas a coisa foi caminhando, a gente vai chegar ali no período ali meio para o fim da Idade Média, século XIV, e a gente vai começar a ver o movimento acontecendo, movimento de ideias aqui, né? Acontecendo e representado principalmente por um camarada, um francês chamado Nicole Oresme. E esse cara, ele foi brilhante e ele teve umas sacadas assim muito boas. Na verdade, nesse período aí, né, nesse período de séculos 3, quando os conceitos de velocidade instantânea, de aceleração, eles começam a ganhar uma cara assim, matemática, eles começam a ganhar cara de conceito matemático bem entendido, né? bem formulado. Né? Essas ideias não eram tão precisas antes disso, é nesse momento que é onde nasce o que a gente chama de cinemática, né? que é o estudo do movimento.
E aí essas ideias de velocidade e aceleração, elas vão, nessa coisa do estudo do movimento, elas vão ganhar caráter central, né? Porque se há movimento, então há velocidade e, portanto, entender movimentos passa diretamente por entender velocidade das coisas e, e Nicola Oresme se propõe a estudar esse tipo de coisa e ele, pela primeira vez, ele faz uma representação geométrica de um tipo de movimento, né, de uma velocidade em termos do tempo. Ou seja, ele fez uma representação, ele bolou uma representação geométrica para a velocidade em termos do tempo, e ele usava os termos longitude e latitude de uma maneira muito parecida com o que a gente chama hoje, né, de ordenadas e de abscissas. A ideia dele era muito próxima assim, do que a gente fez, mas o grande lance assim, foi que ele conseguiu dar uma representação geométrica para essa coisa desse movimento, né? No caso dele ali mais preocupado com a velocidade, e ele fez isso, né, de uma maneira que não tinha sido feita antes, né? Ele bolou uma representação geométrica para isso. E isso continuou caminhando. No século XVI, um outro francês chamado François Viet, ele cria, né, uma certa simbologia para representar esses movimentos aí, essas coisas, e ele tem uma ideia, assim, ele decide utilizar letras para descrever descrever essas coisas que estão variando, né? Quer dizer, eu tenho, por exemplo, uma grandeza aqui, a velocidade, por exemplo, né? Eu tenho a outra grandeza aqui, o tempo, né? Isso era feito assim, de maneira verbal, um negócio muito complicado. Oresme tinha proposto uma representação mais geométrica, mas Viet ele tem a ideia de representar essas coisas por letras. Então ele utiliza as letras do alfabeto latino para representar essas quantidades aí. Então ele propõe, poxa, na hora de representar essas quantidades a gente poderia utilizar letras. E aquilo, né, foi muito bem recebido, muito bem aceito. O pessoal conseguiu ver que realmente facilita muito ter essas simbologias para a gente conseguir representar essas ideias. Porque, entendam, essa ideia da função que ainda está aí, né, nascendo, né, assim, se desenvolvendo aos pouquinhos ao longo desse processo, isso é uma ideia abstrata, assim como todos os objetos matemáticos, isso é abstrato. E como é que a gente pega, como é que a gente vê algo que é abstrato? Só tem um jeito, é através de representações. Então, para poder ver esse conceito de função, né, ao longo do seu desenvolvimento, primeiro, a única forma de acesso a isso era a forma verbal, era uma representação verbal. Oresme propôs uma representação geométrica para isso, ou representação gráfica para isso. E Viet ele vai propor uma outra representação, que é uma representação simbólica, né? Hoje a gente utiliza o termo algébrica, uma representação algébrica, mas ainda é uma representação, porque trata-se de objetos que são abstratos, né? Função, assim como eu já falei isso em outras lives, né? Assim, a gente não se depara com números por aí, né? Porque são objetos abstratos. Da mesma forma, a gente não vai encontrar uma função, a gente não vai procurar e de repente achar uma função, não. Mas como é que a gente acessa isso? Através das suas representações. Já vimos 3 aí, né? Verbal, geométrica ou gráfica e algébrica, que é a que Viet propõe pela primeira vez no século XVI. E ali, já em seguida, no século XVII, um outro francês também, René Descartes, ou Descartes, né, se a gente lê em português, e Descartes ele vai também fazer um negócio incrível, que é se apropriar da sacada de Viet para dar uma representação simbólica para objetos geométricos. Então ele vai meio que juntar aquela ideia do Oresme, da representação geométrica, com a ideia de Viet da representação algébrica ou simbólica.
ele vai mostrar a forma de juntar essas coisas, de enxergar a conexão entre elas. E essa é a grande contribuição de Descartes. Ele faz isso, ele é considerado o pai da geometria analítica, que é essa simbiose, né, entre geometria e álgebra. E é Descartes que faz isso. E dois camaradas que são assim, quase que contemporâneos de Descartes, vão se apropriar das ideias dele e vão ser os grandes nomes, os grandes precursores do que nós chamamos hoje de cálculo diferencial e integral, que são Isaac Newton e Gottfried Leibniz, um inglês e um alemão, né? e eles vão se utilizar das ideias anteriores, das ideias de Oresme, das ideias de Descartes, das ideias de Viette, e vão propor uma teoria que tem por objetivo básico estudar os movimentos. Então, assim, a gente ouve muito falar de cálculo, né? E a gente treme muitas vezes quando a gente ouve falar de cálculo. Mas o que é cálculo? O que é cálculo diferencial e integral? É toda uma área da matemática dedicada ao estudo do movimento. Então é natural que nessa teoria que nasce com Newton e Leibniz, ou que assim, que nasce não, né? Porque muitas coisas já tinham sido feitas antes, mas que ganha corpo, que ganha forma, né? Que ganha uma cara com Newton e com Leibniz, ela vai ter esse objeto, que a gente chama de função hoje, como um objeto que é central. Ou seja, o que é central na teoria do cálculo diferencial integral? Função. É o principal objeto do cálculo diferencial integral. E eles vão... Aliás, é com Leibniz que pela primeira vez a palavra função é utilizada. Ainda assim, né, sem um conceito bem definido, mas é a primeira vez que essa palavra é utilizada. Quem utilizou pela primeira vez foi Leibniz em 1673. Né, num trabalho que ele publicou nesse ano, ele utiliza essa palavra. E depois disso outros vão aparecer. Um outro matemático também bem conhecido chamado Johann Bernoulli vai utilizar a mesma notação e a mesma nomenclatura, mas ainda as ideias vão assim, né? Ainda tentando tomar forma, né? Tá, beleza, é função, mas o que é isso mesmo, né? Assim, o que é função, né? Como é que a gente define? Basicamente é assim, não, o que é função? Não, isso aqui é uma função. Por exemplo, essa aqui que descreve a queda, a distância percorrida por um corpo em queda livre. Isso é uma função. Tá, mas aí você só está me dando um exemplo particular. Eu quero um conceito geral do que você está chamando de função. Isso não havia. E a coisa ia caminhando até chegar ali, século XVIII, com um camarada que talvez seja o matemático mais produtivo de todos os tempos, um sujeito chamado Leonhard Euler, né, se escreve Euler, e esse cara ele foi assim de outro planeta praticamente, né, assim, o tanto de coisa que ele fez. E ele é o primeiro que se atreve a dar uma definição para a função. Ele vai dizer assim, ó, não, função e eu até anotei aqui, ele diz assim, ó, função é uma expressão analítica composta por uma quantidade variável e quantidades constantes. Percebam como a definição dele é bastante vaga até, né? Assim, a função é uma expressão analítica composta de quantidades variáveis e quantidades constantes. E aí o pessoal vai dizer, tá, mas está meio vago, né? E posteriormente ele mesmo vai tentar melhorar a sua definição de função. Ele vai dizer, não, função é assim, ó. Quando nós temos quantidades que se relacionam entre si, né? Dentro daquela lógica da causa e efeito, né? Quer dizer, algo que está variando, ele está variando como efeito de uma causa, né? Então são quantidades que estão relacionadas. E então quando quantidades estão relacionadas de modo que quando uma delas varia, isso provoca uma mudança na outra, a gente vai chamar isso de função, né? E aí, essa inclusive foi a definição que perdurou entre os matemáticos até meados do século XIX.
era essa definição meio manca, né? É, meio assim, sem muita precisão que Euler tinha proposto, que vai perdurar aí até meados ali do século XIX. E aí nesse período vai aparecer um bando de gente muito boa, Cauchy, Fourier, Dirichlet, né, para dizer aqui alguns, né, tem vários outros, mas eu queria destacar Dirichlet porque ele também ele ousou melhorar a definição de Euler e ele diz o seguinte, olha, dá para a gente ser mais preciso. E ele diz assim, ó, eu vou dizer, função, eu vou dizer, vou definir da seguinte forma, se duas variáveis, x e y, estão relacionadas de modo que sempre que se atribui um valor a x, automaticamente fica correspondido um valor a y por alguma lei ou alguma regra, então diremos que y é uma função de x. E ele faz essa proposta e aí essa é a definição que vai ser utilizada aí, né, a partir desse momento. Assim, a gente já consegue perceber alguns elementos aí próximos daquilo que a gente usa, mas afinal de contas, né, a definição de função que a gente utiliza, né, que a gente vê, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai ver função na escola, lá no ensino médio, é ver aquela definição que eu mostrei para vocês no começo. Quando foi que surgiu essa definição? Essa definição aí só surgiu, a primeira vez que ela apareceu foi no ano de 1939, ou seja, século XX já, menos de 100 anos atrás. E quem propôs essa definição foi Nicolas Bourbaki, que na verdade não é um matemático, esse é um pseudônimo que foi utilizado por um grupo de 7 matemáticos franceses que propuseram dar uma reformulação para a matemática com uma linguagem moderna e eles propuseram a definição de função e a definição que a gente vê na escola hoje é a definição dada por Bourbaki. É exatamente essa. Então, e eles diziam que, olha, para a gente poder definir funções no seu caráter mais geral, a gente tem que se desprender de simplesmente quantidades numéricas. Ou seja, a função pode relacionar conjuntos formados por quaisquer coisas. Né? Então, uma função é uma regra que relaciona dois conjuntos quaisquer, A e B. Pode ser conjunto de unicórnio, né? Pode ser conjunto de caneta, pode ser conjunto de qualquer coisa. Né? Se respeitar a regra de que para qualquer x no conjunto A está associado um único y no conjunto B por meio dessa regra, pronto, isso já é função. E é só depois de toda essa caminhada, de todo esse desenrolar de ideias, de tentativas, de representações, né, para tentar entender esse conceito aí, né, que vai ganhar o nome de função, é que século XX, 1939, essa definição aparece do jeito que a gente vê, né, do jeito que a gente recebe hoje. Agora me diz uma coisa, qual é a chance de, ao chegarmos lá na nossa primeira aula de função do ensino médio, e ao sermos apresentados a definição formal, rigorosa, quadradinha, logicamente bem boa, ou seja, a melhor possível, qual é a chance de, ao olharmos para essa definição, para esse que foi a última etapa do processo de desenvolvimento, qual a chance de conseguirmos enxergar o que de fato função representa, o que de fato função significa, o que de fato função, para que de fato função serve? Me permitam responder, a chance é zero. Olhar para essa definição, para todo x existe um único y, tal que y igual a f de x, isso aí não diz nada sobre o que função é na realidade. Isso aí não mostra nada sobre toda a discussão em torno da questão do movimento, todo o esforço para tentar encontrar modelos matemáticos para descrever movimentos, todas as tentativas de representação dessas coisas, desses movimentos aí em alguma linguagem matemática, seja geométrica, seja verbal, seja algébrica, né, simbólica, mas
de alguma forma, para a gente tentar representar isso e tendo uma representação em mãos, a gente conseguir estudar e conseguir aí sim fazer previsões, né? Por exemplo, pô, tô aí com uma pandemia, mas os dados que eu tenho me permitem estabelecer modelos que perfeitos não são, mas têm um grau de credibilidade para mostrar, olha, se continuar da forma como estão, daqui a um mês as coisas estarão nesse ponto. Então, se não queremos que as coisas estejam nesse ponto, então precisamos tomar medidas, precisamos ter iniciativas para lidar com isso. Quem que faz essa ponte é a função. É a função que vai dar linguagem para isso. É por isso que o tema que eu coloquei foi justamente esse. Função, o que é? É linguagem do movimento. É o movimento tomando forma dentro da matemática. Função é isso. Né? Ela vai... esses elementos que estão lá naquela definição formal de função, eles vão ficar claros à medida que a gente entende para que a função serve, a que a função presta na matemática. Né? Quando a gente entende isso, fica bastante até razoável e até intuitivo de dizer, olha, realmente a definição lá dos Bourbaki faz sentido, né? Mas não antes de entendermos, de passarmos por esse processo todo. E nessa ideia do Bourbaki, né, de que função não relaciona necessariamente variáveis que são números, né? Tem um exemplo que mostra bem, primeiro, uma função que assim, é bem comum do nosso dia a dia e que não envolve necessariamente conjuntos de números, né? Que é a função chamada data de aniversário. Né? O que é a data de aniversário? Aliás, vamos definir, né? Data de aniversário, para mim, por definição, é o dia em que a pessoa nasceu. Né? E nós damos um valor enorme, né? Principalmente na nossa sociedade aqui, ao aniversário, né? Se no dia do meu aniversário ninguém der um parabéns, nem que seja lá no Facebook, a gente fica chateado, né? A gente gosta, né, de celebrar o aniversário e tal. Então, é algo que faz parte, né, do nosso dia a dia. Ok, isso é uma função. Não sei se vocês já tinham percebido isso, mas data de aniversário é uma função. E por que é uma função? Porque é uma espécie de regra que relaciona, né? Então há uma relação entre coisas diferentes por meio de uma certa lei pré-estabelecida. E que coisas a data de aniversário relaciona? Ora, a data de aniversário relaciona pessoas com datas. Percebam que são objetos de natureza completamente diferente. Pessoas são pessoas, datas são datas, né? Datas são números, né? Que representam dias do ano. Mas coisas que aparentemente não tem nada a ver uma coisa com a outra estão relacionadas por meio de uma lei, por meio de uma regra, a qual nós chamamos de data de aniversário, ou seja, o dia que a pessoa nasceu. Agora, essa regra ela tem uma característica interessante, né? Primeiro, todas as pessoas possuem data de aniversário. Não tem ninguém que não tenha data de aniversário. E por quê? Porque se você é uma pessoa, então em algum dia você tem que ter nascido. Né? Não dá para ter alguém que, pô, que dia você nasceu? Não nasci em dia nenhum. Né? Eu só apareci aqui. Né? Não, todo mundo nasceu em algum dia. Então, todos têm uma data de aniversário. E outra coisa que a gente pode observar também, que é bastante óbvia, mas é relevante aqui para o nosso contexto, ninguém tem duas datas de aniversário. Né? E aqui entenda, data de aniversário é dia que a pessoa nasceu. Então, para a pessoa ter duas datas de aniversário, ela teria que ter saído do útero, dado aquela olhadinha assim, não gostei, tá frio aqui, vou voltar. Voltou, e aí viu, pô, não dá mesmo para ficar aqui mais, e saiu de novo. Se não aconteceu isso, né, então todas as pessoas têm data de aniversário e ninguém consegue ter duas, ou seja, para cada pessoa existe uma única data de aniversário. E aí a gente percebe que quando a gente vai tentando extrair tentando olhar mais de perto para esses movimentos, para essas interdependências, né?
que a gente tem que estudar e que vão levar a essa história da função, a gente percebe que essa característica é recorrente. Né? Se eu quero descrever, por exemplo, o movimento de um planeta, a distância percorrida por um planeta, em termos do tempo, para cada tempo haverá uma distância percorrida. E para cada tempo haverá uma única distância percorrida. No mesmo intervalo de tempo, não dá para um planeta ter andado, sei lá, 1.000 quilômetros e 2.000 quilômetros. Não dá. Né? Ou é 1.000 ou é 2.000. Né? Tem que ser um só. E aí a gente vê que essas características, na verdade, elas vêm da intuição, elas vêm da observação. E elas vão ser formalizadas lá na definição. Para todo x pertencente a A, existe um único y pertencente a B, né? Que está associado a x por aquela regra estabelecida. Mas percebam que isso não é algo que, assim, vamos criar uma definição e vai ser assim, porque é assim. Não, é algo que a gente observa. Né? Pela própria natureza do que a função descreve, essas duas características são preservadas. Todo mundo tem alguém associado lá, todo mundo tem data de aniversário, e ninguém tem duas, ou seja, todo mundo tem uma única. Então, para cada pessoa existe uma única data de aniversário. E ao perceber e tentar espremer até extrair o que é essencial nesse conceito, que vai sair essa definição, que é o que a gente vai ver lá no ensino médio. Qual que é o problema disso tudo? Quando a gente só fica com aquela definição. Só aquela definição, ela não representa nada, ela não significa absolutamente nada. Né? Precisa de um pacote maior se a gente quer entender mesmo os nexos disso daí. Bom, eu quero, ainda na semana que vem, falar um pouquinho mais, ainda dentro desse assunto. Quero tratar um pouquinho de como foi essa história da variável, né? Como que se desenvolveu esse pensamento algébrico ao longo da história. E isso vai, claro, tá bem casado com esse assunto. Então a gente vai continuar explorando isso daí. Acho que temos ainda 2 minutinhos. Queria ouvir de vocês. Fez sentido isso que eu falei aqui para vocês? Isso abriu um pouquinho mais aí a visão de vocês acerca do que é função, acerca do que função, para que função serve, né? Por que ela apareceu, por que ela foi necessária. Me digam o que vocês acharam. O que vocês sentiram aí? Muita filosofia ou não? Eu gosto de quebrar esses paradigmas assim, né? Pô, matemática, você vai falar de matemática, mas tá falando de filosofia, né? Pois é, mas se a gente quiser encontrar esses nexos assim, né, conceituais, a gente tem que passear, né? A Murilo tá dizendo que fez sentido. Legal. Assim, sem esse mergulho mais profundo, as ideias elas vão ficar na superfície, elas vão ficar só ali naquela casquinha, só no que é formal. E né, o Matheus está dizendo, muito legal esse exemplo de função usando a data de aniversário, nunca havia pensado dessa maneira. Legal. Fernanda, oi Fernanda, tudo bem? Dizendo muito bom. Davi, fez sentido. Legal, gente. Muito bom ter vocês aqui. Espero vê-los aí na próxima semana. O Cássio está dizendo sim, vou pensar como ensinar funções trigonométricas quando voltarmos. Legal. Legal, Cássio. Quem sabe a gente não fala de função trigonométrica aqui mais pra frente também, né? Vamos ver. Beleza, gente. Um abraço aí para todos vocês. Até a próxima.